deixar claro. E a gente vai acabar de ver a matéria 2.2, tá, gente? Como a gente tinha combinado em relação com o nosso cronograma. E logo depois a gente vê as questões da nossa prova, que é sexta-feira que vem, tá? Muitos de vocês estavam na aula ontem, até explicar um pouco as regras, tá? O pessoal da coordenação tinha pedido para a gente liberar as questões no dia da prova e dar um prazo de 1 a 3 dias para isso, tá, gente? E questões abertas, né? Quem me conhece há mais tempo na faculdade sabe, eu sempre trabalhei com as questões abertas com pelo menos uma semana de antecedência, porque eu defendo muito essa questão de vocês trocarem ideia, discutirem, avaliar, refletirem sobre a questão e, de certa forma, incorpora esse conteúdo e acaba sendo um aprendizado interessantíssimo, né? Eu costumo dizer que quando eu passo a questão com antecedência, o nível de escrita de vocês melhora, as questões são mais elaboradas. Não é para todo mundo, né, gente? Nem todo mundo consegue fazer isso, tá? Tem gente que, por exemplo, não entrega a prova mesmo dando a questão aberta uma semana antes. Ou gente que não consegue fazer. Mas paciência, cada um de um jeito, tá? Mas eu percebi que desde que eu implantei isso, as pessoas pararam com aquela preocupação de ter que ficar colando e passaram opa, a questão é essa, vai ser isso, deixam mais ou menos pensar, ler a respeito, estudar, e aí sai um processo de escrita, de produção de texto interessantíssimo nesse sentido, tá? Então, dessa forma, geralmente eu não abro mão dessa questão, tá, gente? Por isso que, mesmo não seguindo a orientação da coordenação, que pediu para liberar as questões, as minhas questões sempre foram entregues uma semana antes, e hoje, da mesma forma que ontem, eu vou divulgar para vocês, e vocês vão ter aí uma semana e uma noite para poder pensar e refletir sobre a questão. Lembrando, na próxima aula, o solicitado pela coordenação foi exatamente esse, o combinado, que a gente não dê aula e que a gente fique das 19 até o tempo que for preciso, até as 22 horas, para ficar plantão de dúvida ou algum norte ou alguma orientação, caso seja necessário em relação à prova, tá? Então, só por isso já estou avisando que vai ter uma mudança lá naquela questão das datas, só para deixar isso aí bem claro para vocês. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Algum contraponto? Ok? Pode repetir, professor, que eu não entendi como que vai funcionar essa questão da prova. Eu passo hoje as questões, Neymar, e vocês vão ter uma semana para... Como é que funciona? Eu vou passar as questões agora, vou colocar o slide com essas questões lá no grupo de WhatsApp, inclusive, e vou mandar junto depois um link daquele formulários do Google para onde vocês vão colocar as respostas. Eu explico daqui a pouquinho com mais atenção. Mas a questão eu vou passar já as questões da prova da semana que vem, já com essa antecedência de uma semana, para que ao longo da semana vocês, né, vão elaborando a resposta, refletindo pela resposta, amadurecendo a ideia para colocar no papel. Ok? Tá, gente? E aí o pessoal falou assim, então pode trocar ideia entre as escolas, não tem problema nenhum. A questão ela foi elaborada de maneira que vocês tenham esse construto teórico debatido mesmo, refletido e tudo mais. Então é um processo de construção. E eu espero que dê certo também nessa matéria, como até hoje sempre deu, tá? Ok? Podemos ir para a nossa aulinha, então? Deixa eu só vincular aqui o material. Veja se vocês estão observando. Tá aparecendo aí, gente? Tá. Deixa eu entrar aqui também pelo celular, que aí eu consigo... Joia, que aí eu já consigo visualizar pelo menos. Deixa eu ver se vai dar certo aqui e a gente já começa. Ok, vamos lá então, gente. Então, nossa aula 2.2, só para lembrar, a gente já viu a unidade 1 toda, né, que é matéria da prova. 2, até a aula de hoje é matéria de prova, tá, gente? Então, nós vamos ver hoje a armazenagem, todo o processo da importância da armazenagem, a mudança que teve na estruturação e no paradigma da armazenagem. A armazenagem, já adiantando um pouco, ela é diferente de estoque, vocês vão entender por quê, tá? Mas a de estocagem, mas é todo um processo da gente, então, ver hoje
essa segunda parte, e depois a gente vai, até essas datas que eu vou mudar depois, isso aí é uma matéria que eu já tinha, mas aí depois hoje é que dia? Dia 1º, dia 8, quer ver, aí então daqui a 2 aulas a gente continua vendo movimentação, gestão de estoque e fecha unidade 2 e depois a prosseguimento normal, tá? Então, só para saber isso, a gente viu todo o processo de conceituação e aí a gente já começou a ver na aula passada as principais atividades logísticas e a gente trabalhou primeiro transporte, que é a mais básica, é o que mais caracteriza a logística hoje em dia. Ainda falar de logística é falar de gestão de transporte, muita gente ainda tem essa associação, não é por menos, claro, né? A logística ela cuida prioritariamente, predominantemente com relação ao transporte, mas ela vem, como eu já disse, incorporando outras atividades tão importantes quanto, né, essa básica que é transporte, tá? E aí a gente vai começar agora, vamos dar prosseguimento então, tá? Opa, aqui, ó. Armazenagem é uma estratégia da organização, tá, gente? Perante o nível de serviço definido junto ao seu mercado. Então a gente tem que entender isso. É todo um processo de organizar a forma como os serviços, né, e todo o processo da cadeia logística vai ser operado, observando não só transporte, como a gente viu na aula passada, mas principalmente a questão da armazenagem, né? Então, a armazenagem ela serve de apoio a todo o desempenho, né, básico dessas atividades, a logística, as atividades primárias, garantindo, né, principalmente num processo de produção, que nada falte adequadamente a essa questão. E aí, gente, só abrindo um parênteses aqui, a gente vai ver ainda sobre o Just-in-Time, e o pessoal tem mania de achar que o Just-in-Time ele veio para substituir a armazenagem, por exemplo, ou substituir o estoque, a estocagem. Eu já ouvi isso inúmeras vezes, tá? E pelo contrário, a Just-in-Time veio facilitar assim, uma série de questões relativas à armazenagem, mas ela não substitui, tá? Só para deixar isso claro, tá, gente? Até porque alguns processos de armazenagem, como a gente vai ver, eles são vitais e necessários e eu não posso só contar com Just-in-Time. Às vezes eu tenho que ter uma armazenagem reserva, por exemplo, né? Eu tenho que ter uma série de processos que me garantam, de novo, essa produtividade, tá? E todo o processo da armazenagem envolve prioritariamente a administração dos espaços para manter esses materiais estocados. Então, vejam bem, a armazenagem é um processo do estoque. É a forma como eu vou lidar com os materiais estocados, ou como eu vou lidar com estoques. Então, quando eu falo em armazenagem, ele é diferente, apesar de participar de todo o processo da questão do estoque, né, de uma indústria, de uma empresa, de uma prestação de serviço, qualquer que seja, tá? Então, a armazenagem envolve localização, dimensionamento, a gente vai ver tudo isso ainda mais detalhado, tá, gente? Todo o processo de arranjo físico, todos os equipamentos e o pessoal especializado que eu preciso, né, para lidar com isso, o processo de recuperação de estoque, projeto de docas ou baias, né, de atracação, quando é o caso, a forma como eu vou utilizar as embalagens ou manusear as embalagens, todo um processo que envolve recursos financeiros e humanos e uma série de outros fatores e tudo mais. Então, a armazenagem, ela alarga toda essa dimensão do estoque, vai além e passa a ser uma cultura, né, dentro do processo dessa visão logística predominante, dessa visão logística sistemática dentro da empresa. Então, a armazenagem, ou seja, ela é uma evolução do estoque, apesar de que o estoque ele continua tendo o seu papel, mas a armazenagem ela ganhou um processo de uma abordagem mais de pensamento, de planejamento, de todo um processo de otimização, visando uma série de vantagens e diferenciais competitivos, tá? A armazenagem, então, como eu já tinha dito, ela é diferente de estocagem, né? A armazenagem, ela inclui todas as atividades de um ponto, destinadas tanto à guarda temporária quanto à distribuição de materiais. Então, ela vai compreender uma série de processos aí, inclusive guarda, mas também distribuição, tá?
E a estocagem é a guarda física dos produtos e materiais. Ela é uma parte da armazenagem, tá, gente? Então, a armazenagem cresceu, superou o processo de estoque, o estoque continua sendo importantíssimo, a gente ainda vai ver gestão de estoque, mas a armazenagem ela passou a ser uma questão, então, que ela extrapolou essa questão da guarda física e passa a ser agora um processo não só da distribuição, mas da guarda temporária e necessária em alguns casos da produção, tá? E a gente vai ver isso com muita calma aqui, tá? Dentre os objetivos da armazenagem estão os óbvios aí, né, gente? Maximizar o uso de espaço, então de fazer valer. Ah, mas esse estoque? Não. Aí vocês vão entendendo alguns diagramas que eu trouxe aqui e algumas partes da matéria, como que o uso de espaço ele deixou de ser uma questão só de estoque. Agora eu tenho toda uma lógica em relação ao espaço que eu tenho e a forma como eu vou utilizar esse espaço, que é característico da armazenagem, tá? Permite acesso fácil ao uso do material, né? E aí a gente tem alguns casos aqui na turma, né? O Paulo trabalha, por exemplo, com bobinas. Então, outro dia ele até deu um exemplo aí, claro, sobre a questão de que o tempo que ele tem para carregar ou descarregar, na verdade, carregar um caminhão que ele falou lá, e aí depende muito da forma como a bobina está uma em cima da outra, aquela coisa toda. Me corrija se eu estiver errado, tá, Paulo? Mas olha como que é um processo, então, que a armazenagem, ela transcende o processo de estoque. Por mais que o estoque seja uma guarda física lá da bobina, guardei lá no pátio, a armazenagem vai na lógica do uso, por exemplo. Olha, qual que é a ordem de uso aqui? Como é que eu posso colocar de maneira que não atrapalhe, por exemplo, na questão da atracação ou de carregamento, por exemplo, né? Então tem uma série de processos e de lógicas que transcende a questão da guarda física, tá? Então permite esse acesso fácil, garante condições adequadas de estocagem do material, então a gente vai ver todo um processo de adequação necessário a depender do tipo de produto, do tipo de embalagem, controla os estoques e todas as atividades dessa armazenagem. A armazenagem ela tenta, né, minimizar as avarias, as perdas e os roubos, permite uma movimentação eficiente do material, onde quer que ele esteja, permite a utilização de uma mão de obra e equipamentos direcionados, todo o processo de separação dos materiais de uma maneira rápida e confiável e também o despacho rápido dos materiais aos seus destinos, quando é o caso. Materiais aí, gente, pode ser ou não só o processo para produção, ou os produtos semi-acabados, ou os produtos acabados, uma série de questões aí que vai envolver armazenagem em algumas questões. A gente vai ver isso depois com calma, tá? Então, a armazenagem, vocês já estão tendo uma ideia básica, um processo bem amplo, que transcende a ideia de guarda física ou de estoque. E 4 razões básicas para a gente ter armazenagem, ou tratar com carinho a armazenagem, ou tratar com uma certa atenção o processo de armazenagem, tá? O primeiro, óbvio, né, gente? Todo o processo de redução de custo. Eu consigo reduzir o custo do transporte da produção com uma armazenagem mais eficiente, né? Devido ao que? A gente vai ver aí. Meio de compensação, estoque em locais estratégicos, minimizando os demais custos de movimentação de pessoas envolvidas. Então, tem todo um processo lógico que, uma vez que eu entendo qual que é a natureza do meu negócio, a natureza do meu produto, a forma como ele pode ficar disposto num pátio ou num galpão e tudo mais, todo esse processo de saber como colocar esse produto no estoque, isso é armazenagem, tá? E isso bem feito vai reduzir o custo, além de coordenação de suprimentos e demanda, ou seja, garantir que o atendimento da demanda, principalmente da produção, né, não seja comprometido pela forma como eu vou ter a disponibilidade de suprimentos, né? Algumas empresas trabalham lá com um estoque mínimo, ou com armazenagem mínima, ou com um processo de cross-docking, a gente vai ver todo um processo de stage-out também, de maneira que eu garanta que não tenha lacunas ou hiatos de produção em relação à minha produção, ao meu processo de desenvolvimento das atividades, tá? Então, a forma como eu vou coordenar os suprimentos, os insumos, as matérias-primas, de acordo com a demanda da minha produção, também é um processo, né,
que a armazenagem ela absorveu e passou a traduzir e trabalhar isso de uma lógica mais ampla, mais necessária. Ao mesmo tempo, atender a necessidade de produção. Então, a armazenagem durante o processo, vai ter produtos, por exemplo, que uma vez que eu acabei de fazer, tem tempo de cura, ou de maturação, ou de envelhecimento, dependendo do produto, né? Você vai fazer uma cachaça, por exemplo, ou uma bebida tipo cerveja, o recomendável é que ela fique algum tempo armazenado de uma forma que garanta, né, todo um critério, um controle lógico aí de otimização de espaço, inclusive para garantir que esse produto tenha uma complementação aí, tá? E também considerações do marketing cada vez mais, ações do marketing cada vez mais absorvidas pela logística, tá, gente? Então, por exemplo, a forma como eu vou disponibilizar o produto no mercado, né, seja via centros de distribuição, galpões, uma série de processos, tá? Tudo isso é garantindo que esse produto seja, né, vá o mais rápido possível ao mercado, ou seja, mais próximo ao consumidor. Então, essa lógica de levar o produto ao trabalhador, por mais que envolva o transporte, a gente viu isso aula passada, mas tem todo um processo de lote, de tempo, de uma série de fatores que vai determinar, por exemplo, essa dinâmica e aí garantindo um produto com a qualidade, com a eficiência de entrega no mercado ou no consumidor o mais assertivo possível, né? E, ao mesmo tempo, o melhor atendimento com relação a prazos, né? A armazenagem ela ajuda, né, determinantemente, garantindo o efeito positivo de vendas. Eu saber exatamente a sequência, por exemplo, que determinados produtos vão entrar na minha esteira, ou que vai ser conduzidos os vários processos de atividades de produção. Então, eu tenho que garantir isso, de saber quais são os prazos, os processos, as linhas de montagem, de acordo com todo um planejamento, né, relacionado à minha produtividade, tá? Então, quando eu falo de armazenagem, eu também estou falando de planejamento, tá, gente? E é o estoque planejado, é o estoque orientado, tá? Para ficar uma forma bem clara de vocês entenderem. E o processo de armazenagem ele tem passado, ainda bem, por profundas transformações. Eu falo ainda bem, gente, porque se tem uma área que tem crescido muito no processo de absorver tecnologia, ferramentas, lógicas de pensamento e novas práticas de ação, de entrega, é a logística, e o armazenamento não fica atrás disso não, tá? Então, novos sistemas de informação, né, para a gestão de armazenagem têm sido criados e aperfeiçoados. É sistema mesmo, tá, gente? De software, de uma série de processos que facilita demais essa questão. Sistemas automáticos de movimentação e separação de produtos, tá? Verticalização e gestão dos estoques. Então, a gente vai ver isso ainda com calma, mas só para vocês saberem que em todo esse processo aí, isso tá cada vez mais voltado a essa forma como eu trabalho a armazenagem e automatização na armazenagem também. Pessoal, eu não sei por que eu já tentei olhar isso via Croton, eu não estou conseguindo reproduzir os vídeos do YouTube com som. Gravar aula, essa coisa tudo é normal, mas tem alguma coisa que parece ter uma trava que o pessoal, já mandei isso, já abri chamada lá, mas não tem. Então eu vou mandar depois o link do vídeo, eu já vou até colocar lá no grupo de WhatsApp depois, só para vocês verem os vários processos de automatização, verticalização, né, em relação à armazenagem. Então, no finalzinho da aula eu já coloco esse link lá. São vídeos curtinhos, tá, gente? Mas só para vocês terem uma noção de como que a armazenagem transcendeu o processo de estoque e como que hoje ela está cada vez mais informatizada, mais sistematizada, né, mais automatizada, garantindo uma série de eficiências aí, tá? Então, no finalzinho eu já coloco esse link para vocês lá, vocês visualizarem aí alguns mecanismos, tá? Bom, então vamos entender como é que é esse processo de armazenagem dentro de algumas partes ou estruturas, alguns processos que a gente trabalha claramente. O primeiro dele é chamar atenção em relação aos materiais ou produtos, né? E aí a armazenagem é toda essa ideia mesmo, de buscar matéria-prima,
todos os subconjuntos, componentes, produtos em processo, produtos acabados. Então, olha como que ela lida com uma série de materiais ou produtos que vão desde aquilo que vai alimentar a minha produção, quanto o produto já produzido ou acabado, né? Então, olha que interessante que a armazenagem ela pode pegar o plástico básico, que vai servir para eu fazer uma garrafinha de água, né? Uma squeeze de água, por exemplo, como ela também vai armazenar as minhas garrafas prontas depois desse processo de produção. Então, ela envolve, falar em armazenagem é falar em todo o processo dos materiais e insumos ainda que vão ser usados, como os produtos acabados também, né? Envolve recursos humanos e cada vez mais, eu volto e meio chamo a atenção disso, gente, os recursos humanos eles passam a ser decisivos no processo da logística, tá? E aí eu falo isso até no sentido de chamar a atenção, uma vez mais, da importância de vocês estarem fazendo esse curso e da dimensão de ter essa conscientização desse curso bem feito para alavancar a expertise de vocês em relação ao mercado de trabalho. Por quê? As empresas já aprenderam que não dá mais para ela chamar qualquer pessoa para trabalhar com logística, seja na armazenagem, seja na gestão do transporte, seja em outras áreas específicas da logística, tá? Por que isso? Porque cada vez mais se faz necessário uma série de conhecimentos e de destrezas que a qualificação ela passa a ser vital, ela passa a ser um diferencial, tá? Portanto, tem cada vez mais buscado. Antes o pessoal colocava, pega qualquer pessoa para conduzir, gerenciar o transporte ou gerenciar o estoque. Hoje não. Hoje você tem um conferente, um almoxarife, um operador de empilhadeira, um operador de separação. São pessoas que têm uma lógica de aprendizado mais voltada para a logística, uma pessoa que geralmente passou por um curso como esse que vocês estão fazendo, que teve todo um processo de entender algumas teorias, para quando chegar na prática, ela já ter um nível, né, de profissionalização acadêmica, né, teórica, mais assertiva, por exemplo, do que uma pessoa que sabe lidar com motorista de caminhão, mas não sabe lidar com uma planilha ou com uma otimização de rota, por exemplo. De novo, gente, não desmerecendo quem não estudou, tá? Não é nem culpa dessas pessoas, porque antigamente você não tinha uma exigência mesmo em relação ao ensino técnico ou ao ensino superior em relação a várias profissões, tá? E isso tem mudado muito rápido. Então, fica um desafio até para quem nunca fez, passar a fazer um curso superior como forma de alavancar esse conhecimento, e fica aí mais um recado para vocês em relação a essa importância de se ter recursos humanos mais qualificados, com mais conhecimento, com uma formação mais específica voltada para a área, em especial a logística, tá? Envolve todo o processo dos equipamentos de movimentação e armazenagem. Então, a forma de utilização, a movimentação, como é que vai se movimentar, como é que vai se manusear, todo o processo de estoque, de produção, de carregamento do transporte. Então, a armazenagem ela passa a cuidar disso tudo. E aí é interessante, porque muda consideravelmente a forma como você faz, por exemplo, o carregamento. Antes eu fazia de um jeito, agora eu tenho que fazer de uma forma, de uma lógica que seja muito mais contundente, muito mais tranquila e muito mais eficiente. Aí eu vou dar até um exemplo, gente, pegando um pouco dessa questão dos recursos humanos e dessa questão que eu estou falando aí de movimentação e armazenagem. Se vocês viram essa semana, eu vi isso ontem, tá? Um caminhoneiro, não sei quantos mil tijolos num lote lá numa cidade dessa do Nordeste, e parece que na hora que ele foi lá, ele colocou o caminhão atravessado no lote, e na hora de descarregar os tijolos, né, ele acabou travando e fechando, né, a área de manobra, por exemplo, do caminhão. Então ele teve que fazer inúmeras movimentações com o caminhão. E aí, gente, olha o tempo que ele perdeu, olha o combustível que ele perdeu, né? Porque ele, na lógica de descarregar o produto, ele não parou para pensar no óbvio, que era por onde que ele vai passar depois, né? Então ele acabou travando e fechando
a si mesmo o caminhão com os tijolos que ele descarregou. Chegaram até a sugerir, olha, muda metade dos tijolos que se descarregou, coloca em outra área, né? Aí ele achou melhor fazer inúmeras manobras em relação com o caminhão do que, por exemplo, ter esse retrabalho e tudo mais. Então, vira meme, né, gente? Acaba virando meme, coitado, mas é um aprendizado, né? Porque, querendo ou não, aposto que da próxima vez e para o resto da vida ele vai estar mais esperto em relação à forma como ele descarrega um produto para evitar esse tipo de coisa. Aí a gente está falando de um caso específico aqui, gente. Isso acontece muito em vários pátios, em várias empresas hoje, né? A pessoa chega, entra um caminhão no pátio, pode colocar ali. Acabou esse pode colocar ali. Colocar o que ali, quando, como, de que forma, qual que é o produto. Então tem uma série de abordagens agora que vai determinar a forma como você vai descarregar, por exemplo, ou carregar depois o processo. Então só para vocês verem como que a simples movimentação e armazenagem num pátio, né, ela passa a ser incorporada num processo de eficiência da logística, tá? A armazenagem vai cuidar principalmente da questão das estruturas, principalmente estruturação não só dos fluxos de informação, que passa a ser uma estrutura a ser trabalhada cada vez mais pela logística, né? E aí pela armazenagem também, todo um processo de saber claramente aonde está o produto, de que maneira como está, qual que é o lote, quantas peças, qual que é a característica e tudo mais, né? Como também todo o processo de estruturação desses materiais, a forma como eles vão estar prontos, destinados a um processo que facilite a minha eficiência de entrega. E é todo o processo de armazenar mesmo, de saber cuidar desse processo e as várias estruturas que a gente vai ver daqui a pouco também, tá? A armazenagem vai cuidar do processo do espaço do edifício, então, aonde que vai ficar a minha armazenagem, né? Uma vez que eu possa não ter armazenagem no mesmo local da minha produção, por uma questão óbvia de tempo, de dinâmica, ou até de falta de espaço, eu preciso, às vezes, ter um local de armazenagem específico, eu tenho que ter um uso estratégico desse local. Ele não tem que ser necessariamente do lado, ele pode ser num local que otimize as várias distribuições depois ao longo da cidade, ao longo do estado, ao longo do país, qualquer que seja o processo, tá? Então, não só o local, mas o dimensionamento desse espaço, desse local, né? De que tamanho que ele vai ser, ele vai comportar quanto da minha produtividade. Não nos esqueçamos, a gente vai ver isso ainda em estoque, mas o produto que está na minha esteira de produção, o meu produto que está no caminhão, sendo conduzido para o meu local de armazenagem. O que está lá no local de armazenagem, tudo isso é produto que foi feito, realizado, produzido pela empresa. Então, quando alguém pergunta assim, qual que é a capacidade que você tem, quantos itens que você tem de determinado produto? É o item que você tem lá no local de armazenagem, é o item que você tem no caminhão, que está no transporte nesse meio tempo, é o item que já está saindo da esteira, uma série de processos, tá? Então, a armazenagem olha com detalhes essa questão do espaço, né? Aí o uso estratégico desse espaço, desse local, a forma como esse edifício está estruturado, a gente vai ver aqui alguns detalhes da estruturação, né? E a forma como eu vou dimensionar, como bem própria a questão de vai ter galpão, armazém, pátio, próprio de terceiros. É vantagem ter próprio, aí vai depender da quantidade de produção, ou dependendo da minha demora na produção ou algo muito pontual, se compensa alugar pontualmente, por exemplo, tá? Eu não sei se eu já dei um caso aqui de um aluno meu de logística, que ele estava contando uma experiência ótima desse processo de... Eu já contei um caso, mas só para chamar a atenção de um detalhe, em plena greve dos caminhoneiros, ele trabalhava com minério pelotizado e precisava abastecer linhas de trem, alguns vagões, já com minério pelotizado, transportado, colocado nesse galpão para poder entregar lá numa fábrica qualquer, no porto, algum processo assim. E com a ameaça da greve dos caminhoneiros, ele antenado com essa questão da informação, então olha a importância da informação aí. Ele percebendo que o processo poderia impactar, porque ele tinha um contrato de entrega de X toneladas
de minério pelotizado todo mês. E na hora que ele percebe que a greve poderia impactar a recepção desse minério, né, para ele poder transportar, porque ele fazia todo um processo de checagem, de tudo mais, para poder então, depois colocar isso em caminhões e descarregar lá nesses vagões. Na hora que ele percebeu que isso poderia comprometer a, a entrega da quantidade acertada, e isso daria uma multa na casa dos milhões, só para vocês terem ideia do peso disso aí, ele, baseado nessa informação, ele não pensou duas vezes. Olha, é melhor pecar por excesso do que por omissão, né? E aí, o que ele fez? Ele já, antes da greve se consolidar, como foi em maio de 2018, ele simplesmente pegou, começou então a negociar com os fornecedores. Olha, tem como você me entregar 10, 20% a mais que você me manda nos caminhões? Porque ele pegava várias empresas, né, gente? E aí as pessoas alimentavam o pátio dele e aí ele ia trabalhando, fazendo todo um processo de pelotização para poder entregar. E aí ele deixou bem claro, olha, tem como você me antecipar mais produtos? Olha, tem. É ótimo para o fornecedor, né? Porque vai vender mais, mas aí gerou um problema dele de espaço, que ele não tinha um local de armazenagem. Então ele fez o quê? Ele alugou um lote do lado do galpão dele, nesse caso foi estratégico ser do lado, e aí ele negociou um valor até interessante, mais baixo e tudo mais, e aí foi colocando o excedente do minério que chegava. Então, em vez de ele mandar em excesso, ele ia antecipar as entregas, ele foi armazenando, fazendo pilhas e pilhas de minério, continuou com o processo de pelotização, foi armazenando, criou aquela quantidade absurda e tudo mais no pátio ao lado, e aí estourou a greve dos caminhoneiros e ele conseguiu, com o estoque que ele tinha feito, conseguiu manter a mesma regularidade com a frota própria, né, alimentando os vagões que precisavam e tudo mais, e ele não teve perda. Pelo contrário, ele foi uma das poucas empresas que cuidavam dessa entrega, que garantiu a entrega, e aí ele ganhou uma bonificação, ganhou uma série de agrados e tal. Óbvio que ele foi questionado na época, né, gente? Teve gente que achou que ele era doido, estava gastando dinheiro à toa, porque ele estava alugando o terreno ao lado, mas foi uma estratégia acertada, porque ele evitou de pagar milhões de reais em multa pelo fato de não entregar na quantidade acordada e tudo mais, tá? Então, olha como que a informação e o uso estratégico de um local, de uma armazenagem, de um estoque, de um processo, ele é decisivo nessas horas, tá, gente? Ele arriscou? Claro que arriscou. De repente poderia não ter greve, a greve poderia ter sido durado muito pouco, mas aí teve quase 3 semanas de greve, que foi o suficiente para ter um impacto decisivo aí nesse processo, tá? Continuando com os processos, né? De armazenagem, quando a gente trabalha aqui a ideia dos depósitos, tá, gente? Então, todo esse processo de depositar e de armazenar, os depósitos prestam 4 principais serviços, né? Então, dentro dessas várias, mas o principal dentro da lógica da armazenagem. Primeiro, óbvio, o abrigo de produto, né, gente? Então, os armazéns, eles são a proteção para mercadorias, além de eu criar todo o processo de longa lista de serviços associados, né, que aí a gente vai ver depois em operador logístico, que estão inerentes ao processo de abrigar. Então, não só eu posso abrigar a mercadoria pronta, como eu posso ter todo um processo de manutenção, de etiquetagem, de rotação, de distribuição, de movimentação de peça, a depender do tipo de produto, tá? Mas, então, só para vocês verem que, além dele abrigar, a gente vai ver depois algumas características de não só ele abrigar o processo, mas também otimizar o serviço ou potencializar o serviço de acolhida, de abrigo aí do produto, tá? Então, o depósito ou os centros de distribuição, eles têm essas funções básicas. A básica de todas é, óbvio, abrigar um produto acabado ali, tá? Aí vem o processo de consolidação, né? Essas mercadorias são originárias de diversas fontes, ou que vêm peças de algum produto de vários locais diferentes, eu posso receber isso, armazenar ou consolidar, de maneira que eu pegue essas várias peças diferentes e já entregue elas agregadas ou consolidadas no processo de produção, né? É muito comum, gente, por exemplo, quem trabalha com montagem de computador, em que você tem lá
a carcaça do computador vem de um país ou de uma fábrica, a estrutura, a placa-mãe vem de outra, o dissipador e a ventoinha vem de outra. Então, olha só, você tem várias peças diferentes que você tem que, então, que consolidar isso de maneira que na hora que vá para a produção do computador em si, que é a montagem, e aí a montagem mesmo de colocar a placa, de fazer solda, de conectar uma peça na outra, aquela coisa de fechar e finalizar o processo, eu agrego várias peças de vários locais diferentes, vários fornecedores diferentes, consolido aquele kit, aquele jogo, aquelas peças, num processo só e encaminho isso para a produção. Então, eu preciso, no processo de armazenagem, dependendo do produto, de ter um espaço para consolidação quando for o caso, tá? O processo de transferência e transbordo, então, já é o diferente, o oposto da consolidação. O que acontece? Às vezes eu tenho vários processos de unitização em que eu vou desagregar. A gente vai ver unitização na parte daqui a pouquinho, tá, gente? Mas aí eu vou ter todo um processo de desagregar ou fracionar em partes pequenas, porque eu não vou usar todo aquele volume que chegou para mim. Então, às vezes chega da China um carregamento de algumas peças que estão todas num container ou num processo de unitização. O que eu faço? Eu vou, então, fracionar, eu vou fazer o processo de transferência, ou fazer o transbordo em que tem a parte grande ali, a parte da grande quantidade desse produto ali, e eu vou lá pegar a fração que eu preciso, ou a parcela que eu preciso, para poder alimentar minha produtividade, por exemplo. E manter o resto armazenado, estocado lá normalmente, tá? Então, isso é o contrário. Enquanto que na consolidação eu vou juntar tudo para dar prosseguimento, aqui eu vou separar peças de uma quantidade que eu comprei, porque é estratégico comprar grandes quantidades, porque aí eu ganho um lote, ganho no processo do menor valor, uma série de vantagens, e na hora que eu recebo isso, eu armazeno e faço o fracionamento para gerar minha produtividade de acordo com a demanda que eu tenho, tá? E também o agrupamento, tá, gente? É o uso especializado para depósito, a gente vai ver isso depois, com agrupamento de itens por produto, tá? Às vezes eu tenho todo um processo, seja de cross-docking ou outro processo, que eu preciso agrupar, né, determinados produtos para poder encaminhar para as minhas entregas ou para encaminhar para o transporte e fazer a entrega, por exemplo. Então, não só envolve o processo de produção local, mas envolve, por exemplo, outros processos de agrupar outros produtos para garantir uma entrega específica num determinado endereço ou num determinado cliente final, por exemplo, em outro estado, em outro processo. Às vezes você faz muito esse processo de pegar as várias entregas, faz a separação, agrupa elas por itens de produto para poder encaminhar para o local de destino. Então, basicamente, gente, a armazenagem ele é uma função vital a depender, de novo, do processo da minha logística, da minha produtividade, do tipo de produto e negócio que eu tenho, mas aí a armazenagem, ela como que ela transcendeu esse processo do estoque e passa a ter todo esse processo de planejamento e de lógica, de entender qual que é a natureza do meu serviço, quais são as características que eu preciso, com a armazenagem, garantir que uma série de etapas e processos tenham continuidade, tá? Continuando, 5 tipos básicos de armazéns relacionados ao tipo de produto que a gente tem. Então, vamos ver esse processo. Eu vou ter armazéns de commodities, né? O que é isso? São aqueles armazéns completamente adaptados, especializados tanto para o manuseio, para armazenagem de commodities, no caso, minério, madeira, tabaco, né? Grãos, vai depender muito da forma como é. Então, commodities, gente, são aqueles grandes produtos comercializados aí, que o Brasil, às vezes, entrega com grandes quantidades para mercados externos, por exemplo, né, principalmente. Então, é todo aquele processo de eu armazenar a quantidade máxima de algodão, por exemplo, de tabaco, para poder, então, depois encaminhar para os vários países, né? Então, isso vai acontecer com vários. Então, soja, alguns produtos, hortifrutos, algumas coisas nesse sentido. Então, dependendo da commodity, eu tenho que ter toda uma especialização e a forma como eu vou
cuidar e armazenar esses produtos, tá? Vem os de granéis, que é aquele que eu vou ter todo um processo de manuseio e armazenado dos produtos que vão ser granelizados, então que vai ter que ser entregues em quantidades específicas, então tem que ter um armazém para garantir toda a quantidade total de um produto químico, de um xarope, por exemplo, e depois o processo de fracionamento ou de granelização, quando é o caso, né? Então, todo um processo de partir a quantidade, ou granelizar, né, gente, para poder encaminhar isso para algum processo. Então, de novo, armazéns específicos para isso, né? Principalmente quando eu estiver envolvendo aí produtos químicos, alguma coisa mais específica em que eu vou vender ali a quantidade e não o lote todo, por exemplo. Armazéns frigorificados, né? A próprio nome já diz, são aqueles que são refrigerados para guardar principalmente produtos que são perecíveis, né? Frutas, vegetais, algumas comidas, né? Produtos congelados, produtos químicos e farmacêuticos que também têm que estar armazenados numa temperatura mais baixa, vacinas, por exemplo, tá? Tudo isso eu tenho que ter armazéns específicos para isso. Então não é qualquer tipo de armazém, e eu tenho que ter, inclusive no transporte, tá, gente? Na hora que eu saio do meu armazém, que é frigorificado, o próprio caminhão, no caso do modal rodoviário, ele também tem que contar lá com um processo de frigorífico para poder, ou de temperatura, para manter a qualidade desse produto aí, que leva em conta essa refrigeração, tá? Armazéns gerais, né, gente? Esses para guardar utilidades domésticas, mobiliários, essas que você vai em qualquer galpão desses grandes que está lá de estoque mesmo, de móveis, você vai, por exemplo, naquele centro de distribuição da Ricardo Eletro ou outros desses grandes, que são aqueles grandes galpões para guardar mesmo utilidades, pequenos mobiliários, pequenos produtos que são mais fáceis a gente visualizar. Você vai nessas lojas aí do Lojão, Atacadão Real, essa coisa, atacarejo, né? Geralmente são esses armazéns que você tem aquela quantidade absurda do mesmo produto que ficam armazenados em locais estratégicos, e aí você vai tirando lá à medida que você vai distribuindo para suas várias lojas ou nos seus vários processos de estoque aí. Quem já foi ali na Tambasa, por exemplo, é um pouco isso. Lá você tem a Tambasa, ainda mais aquele ali do Ceasa, perto do Ceasa, você tem todo um processo, assim, aqueles galpões imensos que tem várias miudezas de acordo com o tipo de produto, estocados lá e que depois são distribuídos para as várias lojas físicas, por exemplo. E armazéns de mercadorias em geral, tá, gente? Vários itens que não exigem facilidades, equipamentos especializados, que também pode ir nessa mesma linha aí das utilidades e tal. São aqueles mais basicões mesmo, que você não precisa nem de gente, nem de equipamento, ficam mais fáceis de conduzir, de trabalhar, né? Geralmente não são produtos muito fracionados, são pequenas quantidades que aí facilita bastante aí. Você vai em loja de móveis, por exemplo, algumas lojas é mais fácil você visualizar nesse sentido aí, essas mercadorias em geral aí, tá? Continuando aqui, a gente vai entrar agora no processo dos fluxos de operações propriamente ditos, até entrar nos vários cuidados, os vários processos dentro da armazenagem, tá? Então, o fluxo, gente, ele tem a ver diretamente com layout, né? Eu escrevi layout aí no português mesmo, tá, gente? Mas normalmente o pessoal usa o inglês, tá? Então, todo o processo do fluxo, ele está diretamente ligado à forma como eu vou trabalhar, né? De acordo com o meu layout. E vai depender muito com o quê? Né? Com o tipo de volume e velocidade dos produtos que eu recebo, do fluxo dos produtos que eu recebo, né? Por exemplo, nesse primeiro desenho que a gente está indo ver, que é o fluxo em U, a gente vai ver detalhadamente, você vê que o recebimento e a expedição é do mesmo lado, e pelo fato de ser do mesmo lado, eu tenho que criar um fluxo interno, por isso a letrinha U aí. O fluxo em I, a gente está vendo logo embaixo, eu tenho um processo do recebimento que é por uma ponta e a expedição que é por outra, que acaba criando um fluxo com um processo de produtividade no meio, e aí uma forma mais fácil. Então isso vai depender muito, gente, da forma como é o meu armazém, meu galpão, meu depósito, uma série de fatores que vai determinar isso aí, tá? O fato é, o volume e a velocidade vai determinar isso, e qualquer que seja o meu local,
eu tenho que ter em mente esse processo do recebimento e da expedição, a entrada e a saída, né, com a produção no meio. Então, tem que haver e tem que ser mantida uma alta taxa de movimentação entre os vários setores internos a esse processo. Então, isso vai depender da minha fábrica, da minha indústria, da minha produção, das várias atividades de produção que eu tenho, acompanhando essa lógica ou esse fluxo, esse desenho da movimentação interna, né, dentro do minha armazenagem. Então, vamos ver o fluxo em U, que é esse primeiro desenho aí, tá? São os mais utilizados, claro, porque aí você tem muito essa ideia do galpão, né, gente? O galpão, geralmente, ele está fechado nos três lados aí, né? Os lados e o fundo, e aí você tem a entrada na frente, que aí você tem que criar esse processo. Então, os produtos entram ali pelo recebimento, né? Tem todo um processo de receber, né, as matérias-primas ou os produtos semi-acabados, ou os produtos que ainda vão ser acabados, passam por uma estocagem, né, própria, geralmente no fundo do armazém, e vai para a expedição quando é o caso, tá, gente? Também próximo ao recebimento no mesmo lado do prédio. Dependendo da natureza do serviço, gente, tem gente que utiliza a próprio espaço de recebimento ou o próprio espaço de expedição, tá? É mais confuso, mas eu já vi inúmeros casos, até por falta de espaço, em que a pessoa, assim, como ela tem horários diferentes de recebimento e de expedição, ela consegue otimizar isso de uma forma, né, otimizar isso de uma forma até mais vantajosa, porque ela pode usar outros espaços para outros processos. Então, mas tem que estar muito claro qual que é o horário de recebimento e qual que é o horário de expedição, né? Começou a encavalar e tá junto, aí já começa a criar um problema aí, tá? E o fluxo em I, que aí você vai ter o fluxo atravessando todo o armazém, e é muito utilizado no cross-dock, a gente vai ver daqui a pouquinho, ou operações nas quais os períodos de pico de recebimento e expedição coincidem, né? Que é muito comum isso que eu acabei de falar. Você tem lá o processo de recebimento e expedição que está o tempo todo, aquela dinâmica o tempo todo. É vantagem você criar, então, esse processo, que é a entrada de um lado e a expedição para o outro, facilitando decisivamente o meu processo interno aí de produção, de montagem, de cross-docking, que a gente vai ver detalhadamente, tá? Então, só para vocês entenderem que o fluxo vai se levar em conta a natureza mesmo do processo, o espaço que eu tenho, né? Dentro dessa lógica de receber a matéria-prima, o produto, o insumo, o produto semi-acabado, e com a expedição com o produto, né, qualquer que tenha sido essa entrada, com a saída do produto finalizado, passando pela minha produtividade aí, tá? Então vamos lá, com calma. Quais são os processos e as atividades dentro desse processo aí? Só para vocês verem, gente, tem todo esse processo, a gente vai detalhar aqui um por um, né? Então, além desse fluxo, o fluxo vai ter esses vários processos funcionando aí. Então, o primeiro deles, óbvio, é o processo do recebimento, né? E o recebimento é o quê? É receber, atracar o veículo, é a forma como o veículo vai parar e estacionar, fazer um checklist claro, né, do que está chegando, descarregar esse veículo, conferir, né, exatamente se aquele que está de acordo com o checklist ou com o produto que chegou, na medida que eu estou descarregando, eu já estou recebendo esse material físico, fiscal, conferir nota fiscal, conferir a carga, identificar, distribuir o material. Então, o recebimento, gente, ele deixou com a armazenagem de ser só receber. Olha a quantidade de processos que estão juntos aí nessa questão aí do recebimento, tá? O principal aí que eu falo não é nem a questão do descarregar, fazer não, mas o principal é identificar e distribuir o material. É nesse recebimento que está todo o processo de otimização do meu armazenamento, do meu estoque, que vai garantir aí, na hora que eu estou conferindo, eu já identificar e distribuir o material de acordo com minha lógica, com o meu sistema, com o espaço que eu tenho no meu galpão, com o espaço que eu tenho no meu depósito, e já preencher adequadamente para onde que está indo determinado material. Para quê, gente? Para evitar depois você ficar procurando. Eu fico falando aqui, parecendo que é muito óbvio, gente, mas ainda muita gente erra nesse processo, tá? Às vezes está com pressa e tudo mais, tem vários caminhões chegando, e às vezes acaba perdendo um tempo ali que pode ser precioso depois. Só destacando,
O tempo que você perde aqui na identificação e distribuição desse material é o tempo que você vai ganhar depois na hora de utilizar esse mesmo material, tá? Então, o recebimento ele é importantíssimo. Aí vem o put away, né? Todo um processo de pré-packaging, né? Todo o processo de receber ali a paletização, repaletização, e aí eu vou explicar, você recebe o pallet ali, você está tendo um processo de conferir, colocar num pallet ou tirar de um pallet para conferir, e aí depois repaletizar de novo. A gente vai ver, gente, pallet é aquele processo, aqueles estrados de madeira em que na hora de carregar ou descarregar, muitos dos caminhões, que às vezes tem um braço Munk, ele utiliza esse pallet aí que ele acaba conduzindo esse processo. Então tem hora que eu tenho que paletizar, tem hora que eu tenho que repaletizar mesmo, né? E repaletizar é montar de novo os pallets, aplicar filme plástico para poder proteger o produto em si, num processo de unitização, né? Colocação de etiquetas quando é o caso, leitor de código de barras, ou QR Code que estou usando muito agora, definição do local de onde vai ficar esse material, todo o processo de movimentação do pallet até a área de estocagem. Então, antes de eu guardar o material na área de estoque, olha o quanto de coisa que eu fiz, não só no recebimento, mas principalmente no put away, que é a paletização, repaletização aí, quando é o caso, tá? O picking, a gente vai ver no diagrama daqui a pouco, a retirada dos itens em estoque para atender uma demanda específica. Então eu estou num processo que vou precisar de uma linha de montagem, vai lá e busca uma peça que está lá no estoque, né? E aí envolve todo o processo de coleta, de separação, quando ele tem várias unidades no mesmo local, ou de preparação de pedidos, dependendo da cor, da característica, do peso, da forma como o pedido foi feito, de acordo com o que o cliente quer. Então, o PIC ele tem uma fase extremamente estratégica, que é um processo de buscar determinados produtos, né, de acordo com a demanda, dentro de uma lógica de pedido, de um processo bem claro. Muito aquele negócio assim, gente, que não sei se vocês já viram ou já fizeram, já passaram por isso, que é muito... Você vai comprar, por exemplo, um móvel, uma cadeira, por exemplo, tá, gente? E a cadeira, por exemplo, está lá no estoque, ela está desmontada, né? Dificilmente você vai comprar ali, eles vão te mandar ela já montada, a menos que isso esteja no pedido do cliente lá, tá? Então, a gente vai ver que em determinado momento eu vou ter que pegar esse meu produto que está armazenado e vou ter que fazer uma montagem final, né? E é interessante que na hora que você está lá coletando, separando e tudo mais, o picking é aquele processo, você ir lá e buscar o assento, geralmente o encosto, o assento é uma peça só, os pés da cadeira são outras peças só. Então, olha só como que eu tenho que não só buscar, né, os vários processos para montagem ou para entrega do cliente, seja desmontado ou não, então eu tenho que ir lá buscar os pedidos. Eu quero o assento com o tipo de tecido, tal, então você vai num setor específico, pega, eu quero a cor do tecido vermelha, então você tem lá no seu estoque a mesma configuração dessa cadeira vermelha e outras cores, e eu quero o pé com a madeira escura, então o picking vai cuidar disso aí. Você tem todo esse processo de atender essa configuração em que você tem que buscar, separar, preparar os pedidos, né, nesse processo. Isso vale para vários exemplos, tá, gente? Estou dando um exemplo de uma montagem de móvel, de venda de móvel, que é muito comum, né? Pode acontecer, e já aconteceu várias vezes, você vai comprar móvel, por exemplo, pela internet. Aí a pessoa tem lá já a descrição, o tipo de tecido, a cor e tudo mais, você compra com todas essas informações, tem lá o tamanho do pé, o tipo de pé, a cor do pé, por exemplo, né, os pés palitos, ou um outro pé qualquer que seja e tal, e aí, na hora do picking, por exemplo, de atender esse pedido, vem alguém confunde e manda o pé de outra cor, por exemplo, né? Então, isso gera uma série de transtornos e problemas aí. Então, olha a importância do picking aí, de ter alguém que está claramente sabendo ler, né, o pedido que foi feito, sabendo traduzir o pedido da forma como ele foi feito, para não ter dúvida. Daí que entra a questão da qualificação das pessoas nesse caso aí, tá, gente? Continuando, o stage out é o local destinado aos materiais ou produtos que estão em processo de expedição. A gente vai ver no diagrama daqui a pouco. Então, é um processo que
já estou separando determinado produto para ser expedido, então eu tenho que ter um local estratégico em que eu vou colocando nesse espaço, né, todo o processo destinado àquela expedição, àquele fechamento de carga, ou aquele conjunto em si que vai ser distribuído depois. Então, eu tendo um espaço estratégico para isso dentro do meu processo de armazenagem, ele otimiza não só o uso dos equipamentos, mas principalmente o uso da mão de obra, né, e a capacidade de transporte do veículo de carga, atendendo ao veículo de carga ou não, né? Então tem que ser um espaço que permita que o caminhão chegue, ele fique mais próximo, por exemplo, para poder ter esse processo de movimentação, garantindo aí, gente, o tempo, o menor tempo possível de movimentação, de carregamento, o menor tempo possível de uso de mão de obra para utilizar determinado equipamento, né? Então tem todo um processo voltado exclusivamente para esse processo aí, que é o estágio de saída, o estágio que antecede o processo de distribuição propriamente dito, tá? Aí tem um processo de expedição, a gente viu lá que tem um recebimento e a expedição, né, gente? Então, a gente viu todo o processo de recebimento, viu vários processos que acontecem aí, e a gente agora está vendo aqui o processo de expedição. Então, expedição é efetivamente o carregamento e o embarque do produto para o cliente, né? Ou a entrega de um material para uma linha de montagem, para uma produtividade aí, tá? Antes da gente continuar para o cross-docking, eu quero que vocês observem aí do lado direito da imagem da expedição, olha aí os vários processos. Gente, eu tenho lá, logo em cima aqui, o caminhão que está chegando, né? Tá aqui, estou passando até o mouse aqui, e aí tem todo o processo de recebimento aqui. E aí, nesse processo de recebimento, antes de chegar na estocagem, que está aqui no fundo do meu galpão, né? Eu tenho os meus vários processos. Ó, recebi, conferi, estou vendo o material, dependendo do tipo de material, eu já posso etiquetar e fazer o controle direto para estocagem, ou, dependendo do processo que é de paletização, eu faço um meio termo para tirar dos meus pallets, fazer um processo de contagem, verificar se não está danificado, de qualidade do produto, faço um processo de repaletização, seja em frações menores, em quantidades menores, ou no próprio pallet aí no total, né? E aí esse processo do put away vai para estocagem, tá? Ao mesmo tempo, no meu recebimento, eu tenho aqui o processo do cross-docking, né? A gente vai ver aqui agora. Como tenho também aqui, ó, meu processo do picking, que eu tiro o meu produto que já foi estocado, passou pelo recebimento, está aqui no picking, né? Para poder o quê? Fazer o meu stage out ou caminhar para expedição. Então, basicamente, a gente viu esse U aqui, tá? Recebimento, put away, né? Estocagem, picking, stage out, expedição. Então, olha as várias fases. No meio, eu vou ter as várias atividades de suporte, vou ter os vários processos administrativos, vou ter uma série de questões voltadas para garantir que isso aqui funcione, tá? E aí, entre o recebimento e expedição, eu tenho o cross-docking. Nós vamos entender por que agora, né? O cross-docking é uma rápida movimentação de produtos acabados, né, voltados exclusivamente para a expedição entre fornecedores e clientes, né? Com o cross-docking, gente, eu consigo fazer o transbordo sem estocagem. Então, olha só a economia que eu tenho de eu fazer um transbordo, descarrego determinados produtos de um caminhão e não preciso levar para estocagem. Por quê? Porque eu já vou dar saída quase que imediatamente, né? Ao mesmo tempo, no cross-dock, eu consigo fazer a operação de cruzamento de docas, vou mostrar agora para vocês, bem como o processo de baldeação, tá? Então, olha aqui embaixo, eu tenho meu processo de, né, cruzamento de docas. O que é isso? Eu tenho a chegada, gente, de produtos específicos. Então, eu tenho aqui um produto, um caminhão carregando um produto que eu tenho esses círculozinhos aqui. Logo embaixo eu tenho esse caminhão que está chegando com todos esses produtos em formato de L. Qualquer que seja o produto, tá, gente? Isso aqui é só a imagem, só para ilustrar aqui. Eu tenho esse outro caminhão trazendo esse tanto de quadradinhos aqui, ó. Olha que bacana que na hora que eu tenho um recebimento, então eu faço um recebimento normalmente, e eu tenho um cross-docking aqui, ó, que está acontecendo nesse processo. O que é isso?
Eu faço o recebimento, recebi todos esses círculozinhos, recebi todos esses Lzinhos, recebi todos esses quadradinhos, e no meu cross-docking aqui, ó, eu já faço o quê? O cruzamento de docks para poder alimentar os vários caminhões que vão para destinos diferentes, levando demandas diferentes. Por exemplo, nessa primeira doca que está aqui em cima, que eu estou passando o mouse, olha lá, eu usei 2 quadrados, 3 círculos e um Lzinho, por exemplo, que é diferente da carga que vai para outro cliente, para outro atacadista, por exemplo, que só me pediu 2 quadrados, 2 círculos e 2 de cada, e 2 Lzinhos aqui. Em compensação, o último lá embaixo eu vou ter 3 quadrados, 1 círculo apenas e 2 quadradinhos. Então, olha como que eu vou ter esse processo de distribuição. Ao mesmo tempo, eu já estou alimentando as docas, que eu já sei que eu já tenho demanda para isso, e aí eu otimizo, não tendo que armazenar tudo isso aqui no estoque, para depois ter que, às vezes até no mesmo dia, gente, ter que usar lá de buscar no estoque para poder fazer essa distribuição aí, de fazer o picking que faria. Então, o cross-dock já envolve aí o stage out e o picking de uma forma muito mais racional, porque eu já envolvo o recebimento já com a expedição programada de acordo com esse panorama de recebimento que eu já tinha previamente agendado. Então, olha a importância de eu ter um armazenagem. O estoque não faz isso. Então, olha a armazenagem, ela fazendo esse processo de saber e otimizar, por exemplo, né? Evitando o que aqui, gente? Olha a quantidade de gente, de tempo, de maquinário que eu economizei usando recebimento, a política de recebimento e a política de expedição automaticamente, usando aí um intermediário que é o cross-docking, tá? Olha do outro, ao lado aqui, a mesma forma do cross-docking, em que eu vou ter lá o galpão de recebimento, aí vou ter uma parte de áreas de montagem, por exemplo, que pode funcionar como cross-docking também, para o galpão de embarque. Como assim, gente? Às vezes eu tenho um descarregamento de vários produtos aqui, ó, estou recebendo, e são produtos de acabamento mais simplificado. Então, o que eu acabo de fazer é apenas a montagem final de determinados produtos. Por exemplo, eu não dei ideia da cadeira aí, o exemplo da cadeira, de repente eu já vou entregar o móvel pronto. Como? Eu já faço essa distribuição, que eu já posso ter vários fornecedores me entregando os vários componentes, que é o estofamento, os pezinhos das cadeiras e tudo mais. Acabo de fazer a montagem quase que simultaneamente, como se fosse uma baldeação, e já entrego para os vários caminhões de descarregamento para várias empresas ou para os vários centros de distribuição estrategicamente localizados, tá? Lembrando, gente, o principal para o cross-dock funcionar é informação, né? E uma vez que eu tenho informação de quais são as demandas que eu já tenho, né? E como elas estão programadas, eu já faço todo esse processo de articular com os meus fornecedores, atendendo a esse meu panorama de demanda de acordo com esse processo. Lembrando, o fornecedor não tem que me entregar mesmo, pelo fato de eu ter comprado dele uma série de insumos, matérias-primas ou produtos, então ele vai continuar se adequando às minhas necessidades de acordo com o meu planejamento, com o meu mapa de saídas, de acordo com as demandas. Então, eu programo de receber um caminhão naquela manhã, porque à tarde eu já vou fazer o processo de distribuição para N lojas. Então, eu posso pegar aí, como eu dei o exemplo aqui desse diagrama aqui de cruzamento de docas, né? Os meus vários fornecedores entregando simultaneamente para garantir a eficiência de uma entrega distribuída de acordo com a demanda, atendendo a cada mercado, a cada público, a cada consumidor, a cada cliente final, tá? Então, olha a importância do cross-docking, que é um processo de uma evolução aí, gente. Como é que era antes? Você recebia, estocava e depois distribuía ou para produção ou para sua entrega. Então, quem mexe com galpão de armazenagem de produtos, né, quando incorpora essas várias, né, esses várias ferramentas, esses vários processos aí relativos a forma como eu vou cuidar do meu estoque, ou seja, então que a armazenagem se apropriou disso, eu tenho uma eficiência, um ganho, uma economia aí absurda, né? Garantindo efetivamente esse meu processo aí, tá?
Vamos continuar aqui, então. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Algum comentário? Alguém quer participar? Professor, até então não, estou até gostando porque eu estou vendo todo o meu processo aqui nesse pequeno desenho. Ô, Paulo, como é que você trabalha aí? Você trabalha com o que lá especificamente aí? Professor, é mais ou menos como o senhor explicou. O material chega, Ok. né? Eu recebo ele, eu mesmo faço o O recebimento. recebimento. Legal. Eu identifico, olho o material, ver se a informação que está no material bate com a nota fiscal. Então, Batendo, se é inox, se não é, não é isso? Você pega desde a isso. matéria-prima básica, não é isso, Paulo? Né? Aham. Ok. Isso, aí eu gero uma identificação para ele não ficar, como o senhor já explicou, avulso no estoque. Faço a Isso. identificação. Fazendo a identificação, eu autorizo ao operador de ponte, junto com o seu ajudante, a descarregar o material. Aí o operador de ponte, junto com o seu ajudante, ele descarrega no lugar adequado, faz Que você já está controlado por você para saber a estratégia desse local adequado, não é isso? Ok. Isso. Aí ele fica armazenado até o dia que o material é solicitado para a corte. Aí, quando é solicitado a identificação que foi dada para o material, ela aparece, eles vão no meu setor, eles me perguntam aonde que está alocado esse material. No meu computador, eu já coloco a informação, que tem toda uma informação referente ao ID, eu já coloco a identificação, eu já Ok. coloco, e já dá a informação certa de onde ela está. Onde ele está, dependendo se tiver bobina em cima ou não, eles pegam o material, processa, que já vai para outra doca, que lá Ok. o expedidor faz a expedição dela normal, confere novamente o material para ver se não teve nenhuma divergência entre os processos, carrega o material e expede ele junto com a nota fiscal para o destino final, que é o cliente final. Legal. Agora aqui, você recebe a matéria-prima bruta, não é isso? Os insumos, e aí tem um Isso, processo de produção na indústria, não é isso? Então você isso, vai para a estocagem, provavelmente a parte de produção é o que a gente vai chamar aqui do picking ou de stage out, ou seja, eu já estou fazendo o processo de preparação, aquela coisa, para depois ir para. É como se acrescentasse aqui a produção em si antes da expedição. Legal, perfeito, Paulo, bacana, tá? Então, não sei se você conhecia os termos, né? São esses os termos aí. Nem todo mundo usa esses termos, tá, gente? Mas essa cultura está mudando. Eles já estão começando a cada vez mais trabalhar com esse processo de noção de stage out, de picking. É muito comum hoje esses termos estarem sendo usados, e até que se vocês forem buscar processo de emprego mesmo, né? Outro dia eu estava vendo lá, a pessoa estava buscando conferente, né? Então estava lá, responsável pelo put away, né? Eu falei assim, que bacana, né? Então já tem algumas nomenclaturas que às vezes quem está de fora, às vezes, o que é esse put away aqui, né? Como assim? Então já tem algumas empresas que já estão delimitando quais são os papéis das contratações com alguns termos técnicos que a gente está vendo aqui. Ô Paulo, obrigado aí pela participação, que é uma forma de estar revendo aí o seu trabalho diário, né, cara? Muito bacana, professor, muito bacana. E aí, só para vocês verem, pessoal, mais alguém que trabalha na área de logística, gente, que trabalha nessa parte de armazenagem? Vamos prosseguir, então. Oi, Juan. Eu queria só fazer uma pergunta rapidão, só para me tirar uma dúvida. Aí no conceito de expedição está falando que a expedição é o processo de carregamento e embarque do produto para o final. Ou Isso. seja, carrega na empresa para poder levar para o cliente. Ou para Fosse do produção, fornecedor quando é o para caso. Oi, Juan. sim. Não, mas então, aí se fosse do fornecedor para a empresa, mesmo processo. A diferença é que ao invés de ser para a empresa, para o cliente final, é do fornecedor para a empresa. Ainda assim, é um processo de expedição, não é? Claro, o fornecedor ele pode ter o seu processo de expedição da mesma forma que, por exemplo, a sua indústria, a sua empresa tem também.
O ideal é implantar isso aqui em qualquer etapa da cadeia produtiva. Então, nada impede do fornecedor, por exemplo, tá, ele criar esse processo. Aliás, a gente tem visto muito isso, tá? Então, por exemplo, eu fui acompanhar outro dia um processo de hortifruti granjeiro. Outro dia que eu falo, gente, foi antes da pandemia, né? Outro dia deve ter quase um ano. Em que o hortifruti granjeiro, ele tem lá, é interessantíssimo isso, ele tem recebimentos característicos da natureza dele. Então, por exemplo, ele tem insumos defensivos agrícolas, terra, esterco, né? Então a gente acha que ele recebe uma série de questões, tem o processo de estocagem dele, tem o processo de plantio, produção, e depois ele vai expedir o quê? Os hortifruti granjeiros de acordo com... Aí teve o processo de preparação, carregamento, e aí vai entregar os hortifruti granjeiros para uma fábrica de alimentos, né? Então, olha como que o fornecedor tem um processo de armazenagem, todo esse quadro que a gente viu, que esse diagrama, que vai levar para uma indústria de beneficiamento, que vai ter o mesmo diagrama, e que vai levar depois para um supermercado, por exemplo, produto já pronto, que vai ter esse mesmo diagrama, tá? Então, essas etapas é inerente a qualquer processo aí, seja fornecedor, seja na própria transformação, seja no cliente final, né? Chega lá no armazém, por exemplo, no supermercado, né? Vai ter o recebimento, vai ter a estocagem. É muito comum, se vocês já foram naquele... Eu sempre esqueço o nome, gente, daquele hiperatacado que tem do lado da faculdade, Villefort, professor. Villefort, tem um Villefort lá, né? Vocês podem notar que quando vocês andam, e ali é legal de ver, que quando vocês estão andando entre os corredores, que são as gôndolas, vocês estão vendo uma série de... As gôndolas e aquilo tal, são várias estantes que você tem ali o balcão de visualização do cliente, mas em cima é tudo armazenagem, é tudo estocagem. Então, como é que funciona ali? A pessoa recebe do caminhão, procura saber onde tem uma vaga para poder guardar aquele tipo de quantidade ou o peso daquele produto, a dimensão daquele produto, faz o processo de recebimento criterioso, já sabe, olha, esse produto que eu recebi, vamos supor, extratos de tomate aqui e tal, as latinhas, as caixinhas, né? Vou armazenar no corredor tal, L na prateleira 12, um exemplo, né? Na estante 12. E aí vai lá aqueles caminhõezinhos, carrega aquele pallet e empurra lá para dentro aquele processo todo. Então olha como que até a estocagem do supermercado, né? Então seguiu o mesmo processo aí. Na hora de fazer o processo para poder abastecer as gôndolas que já está acabando o extrato. Faz o mesmo processo do picking, por exemplo. Olha, vou fracionar, por exemplo, uma parte e colocar ali na parte de saída, né? E aí a expedição seria a própria questão do caixa, ou seja, o próprio cliente cuida da expedição de pegar o produto na prateleira e levar embora depois. Mas olha como que a lógica da armazenagem ela tem que estar lá desde o fornecedor, na indústria de transformação e no cliente final também, tá? Viu, Juan? Então, assim, vai estar em qualquer processo aí normalmente dessa questão, tá? Ok, gente? Fechou, professor. Valeu. Então, vou prosseguir aqui, então. Olha, continuando aí, os mesmos processos, que é só para ilustrar. Vou ter a parte de transit point, merging transit, né? Então, umas palavrinhas bonitinhas. O merge vem do francês, aí juntou um francês com inglês, mas vamos lá. O transit point é a unidade de passagem da mercadoria, qual não é estocada. Ou seja, todo um processo ainda que eu tenho, né, dependendo da mercadoria, ela não vai nem precisar ser estocada. Ela é fragmentada em unidades menores, já previamente estabelecidos de acordo com o processo de chegada, e aí eu faço um ponto de transição dentro das rotas de entrega. Um pouco do que tem no cross-docking aí. Olha, esse produto que eu cheguei, que é pouca quantidade e tudo mais, eu não vou nem guardar o estoque, porque esse aqui já está fazendo um ponto de transição entre o que chegou e já vai sair. Tem só uma nomenclatura isso que é utilizada no cross-docking aí, tá? No merge, é aquele processo da montagem mesmo, né? Em que os vários componentes chegam separados e, de repente, mesmo que eu não tenha espaço na minha indústria, na minha fábrica, por exemplo, às vezes eu faço... eu vou vender determinados processos e aí eu vou armazenar. O próprio local, o centro de distribuição ou local de armazenagem faz a composição final, né? Onde eles vão utilizar aí o processo de montagem
acaba agrupando os vários processos, garantindo aí com que eu tenha lá todas as peças necessárias armazenadas enquanto estou esperando o processo de montagem. Lembrando, gente, o processo de montagem só vai acontecer quando tiver o processo de venda, né? Isso é uma questão de até lógica, né? Eu vou armazenar todas as minhas peças, meus componentes todos. Então, deu o exemplo do computador. Todos os meus kits e peças para montar já estão armazenados aqui. Na hora que eu souber que vendeu, né, aí sim vai para a linha de montagem. Então, eu tenho que ter um espaço específico para isso. Então, no Merge, por exemplo, vai chegar os vários processos dos produtos separados. Às vezes eu tenho vários fornecedores diferentes ou várias indústrias de transformação diferentes, que pode acontecer, tá, gente? Outro dia, uma vez eu levei os alunos numa fábrica de ventiladores. E lá, estou lembrando que lá tinha esse processo do mestre. Você tinha lá, e era interessante essa fábrica, porque o motor era fabricado por eles também, assim como os componentes de plástico, aquele plástico mais endurecido, esqueci o nome aqui agora, que eram fabricados também. Os componentes elétricos de uma luminária que era embutida no ventilador também era uma fábrica deles. E o que mais que era uma fábrica deles, gente? Que era a fábrica de papelão, inclusive, de isopor para armazenagem do ventilador deles. Olha que interessante essa cadeia produtiva, que o cara preocupou com todos os processos. Isso é uma forma até de baratear o negócio dele, gente. Quando ele é dono de todos os processos, ele acaba tendo aí uma otimização e um ganho interessante. E aí o que ele faz? Como ele tinha várias fábricas e elas não cabem no mesmo espaço, óbvio, né? A fábrica de motor leva os motores produzidos para um centro de distribuição, a fábrica dos componentes do plástico, da hélice, o corpo do ventilador leva para esse mesmo centro, a fábrica lá da luminária e da parte da luminária que é feita também entrega nesse centro de distribuição, e a parte das embalagens e papelões também vai para lá, também entrega lá também. E aí nesse centro de distribuição, nesse armazém de montagem final, ele pega todos os componentes que já estão lá separados, armazenados, e faz a montagem final quando? Quando há um processo de compra. O Villefort resolveu comprar 1000 ventiladores da minha empresa. Aí sim eu vou ter um processo de montagem, vou ter toda uma linha de produtivo e tudo mais. Então é mais uma indústria de transformação usando todos os processos, os componentes que estavam montados lá. Aí acaba de montar, abastece o caminhão e entrega lá no cliente final, tá? Então só para vocês verem como que é um processo aí. Dando prosseguimento, gente, a gente vai ver então agora a questão dos equipamentos de armazenagem, né? E aí só para vocês saberem que alguns vocês estão familiarizados, outros não, mas só para vocês saberem, lá no livro, no livro de vocês, gente, no livro texto de vocês, tem esse setor, tem essa parte dessa matéria, e lá dentro desse processo de equipamento, eu vou até acrescentar isso aqui depois, lá tem um link de YouTube, né, de vídeo, em que vocês vão ver cada um desses processos em atividade. Então, quem quiser depois complementar, tá lá os vários vídeos, né, no livro de vocês da unidade, tá, gente? Então, vamos lá. Os equipamentos, você vai ter a estrutura porta-pallets, né, é o sistema mais universal e acesso direto e unitário de cada pallet, todo mundo conhece. É aquele processo que você tem nas várias instâncias em que você faz a distribuição, né, de colocar nessas instâncias de acordo com a altura, o peso, a dimensão, tá, gente? Então, leva em conta também a empilhadeira que vai manusear e tudo mais, tudo tem todo um processo aí, que é essa estrutura porta-pallets. O exemplo que eu dei do Villefort é aquilo ali, aquelas várias gôndolas que a gente vê embaixo, aquele processo voltado ao consumidor, mas em cima a estrutura porta-pallets, que aí tem os vários pallets armazenados ali. Claro, é uma estrutura, gente, que tem que aguentar determinado peso. Se eu não posso ter, por exemplo, assim, o meu corredor 2 aguenta pesos acima de 1000 quilos, o meu corredor 3 aguenta até 500. Geralmente é uma padronização, em que você coloca uma estrutura que vai aguentar desde o mais leve até o mais pesado, tá? A empresa pequena eu já vi fazer essa separação já, mas hoje em dia você já tem até a própria tecnologia da própria estrutura, ela evoluiu muito no uso de materiais, que aí padroniza
e universaliza essa questão em relação a isso. Mas lembrando, tem que ser levado em conta a questão da empilhadeira ou não, a forma como vai ser armazenado ou não. Não sei se vocês já viram, gente, tem um vídeo que corre na internet, muito famoso até, de um desses carrinhos de porta-pallet, aqueles carrinhos que levanta, né, os pallets, e aí tá o pessoal dentro de uma fábrica em que ele está indo lá e de repente ele tem um choque, uma coisa boba, que ele bate numa dessas estruturas porta-pallets que derruba todos os corredores do galpão inteiro, porque olha a estrutura que foi montada, que não aguentou, por exemplo, a trepidação em que uma queda de uma estante, de uma estrutura porta-pallets fez, que provocou toda a queda. Esse vídeo, teve gente que morreu nesse vídeo por causa do peso, as várias quantidades de produtos que caíram, mas é um vídeo muito comum que mostra exatamente o cuidado, né, da empilhadeira nesse processo. Então, a estrutura tem que levar em conta isso. Qual o tipo de empilhadeira que vai ser, a largura que vai estar, como é que é o processo de armazenagem, a dimensão e tudo mais, tá? Mas aí, para vocês saberem que o mais comum é a estrutura porta-pallets. Tem o drive-in, a armazenagem é feita por acumulação. Isso facilita todo o processo de eu utilizar plenamente o espaço que eu tenho, tanto na superfície como em altura, né? Então, o drive-in, às vezes, gente, é aquele processo que você vai colocando, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, em que aguente algumas... você usa os vários espaços que você tem, até da própria estrutura porta-pallets, mas é uma estrutura diferenciada, em que você vai acumulando os vários produtos e vai colocando um na frente do outro ali, por exemplo, tá? Qual que é a vantagem? Você utiliza plenamente o espaço, mas tem que levar em conta se o produto é perecível ou não, se o lote do produto faz diferença ou não, por exemplo, tá? Dependendo do processo, eu tenho que saber o que vai na frente ou não. E o drive-in utiliza aquelas demarcações mesmo. Algumas não usam a estrutura porta-pallets, mas usa aquelas marcações no chão em que você coloca ali os vários produtos e você vai colocando a quantidade. Quer ver um exemplo? Você vai nesses grandes atacadistas em que você tem uma área lá, às vezes, por exemplo, que está lá de... Deixa eu dar um exemplo aqui de refrigerante, por exemplo, né? Eles usam muito isso. Você tem uma delimitação no chão em que aquela área toda ali vai ser utilizada, por exemplo, aí. Então você vai acumulando ali todas as caixas, todas as unitizações dos refrigerantes, vai colocando ali, né? E aí, no atacadista ou não, a própria pessoa vai lá, pega, às vezes vão fracionando, corta a embalagem, aí você vai tirando, mas está tudo armazenado ali. É uma forma também de você fazer, tá? Alguns usam até a própria estrutura porta-pallets usando esses drive-ins também. A estrutura dinâmica, ela é ideal para produtos perecíveis, né? Então ela tem aqueles roletes em que você tem várias estantes que tem lá um braço, né, em que você consegue armazenar ali, de maneira que você consegue conduzir, permitindo que você consiga ter um controle maior de quais os produtos que chegaram, garantindo que os perecíveis fiquem num primeiro plano ou apareçam com mais nitidez, né? Então, você cria um processo que às vezes tem uns roletes que vai girando ali, ó, de maneira que você consegue ter um controle claro desse processo, tá? Então, os perecíveis que conseguem ter que precisa de uma atenção maior em relação à validade, gente, usa muito esse processo aí, ou a menos que você use a própria estrutura porta-pallet, mas você tem que ter esse controle de validade, você tem que ter uma capacidade grande de olhar e facilitada. Por que a estrutura dinâmica ela é vantajosa? Porque qualquer pessoa que vai lá, ela manuseia facilmente, consegue ver e ela mesma consegue operar lá e colocar os perecíveis, os mais velhos, os mais antigos lá na frente, né? Se não tem a estrutura dinâmica, e aí você vai usar os perecíveis não a estrutura porta-pallet, você tem que ter um controle de informação muito mais apurado. Alguns sistemas até apitam, eu falo assim, olha, aquele produto que você comprou está armazenado em tal lugar, falta um mês para vencer, falta 15 dias para vencer, né? É o tipo de informação interessante, gente, que na hora que você for colocar, por exemplo, a demanda, muito supermercado faz isso, né? Aí anuncia, por exemplo, uma promoção para poder fazer com que esse produto que está mais tempo lá armazenado tenha uma saída maior, por exemplo, tá? O pushback também é um sistema de armazenamento por acumulação também, e ele consegue colocar 4 pallets, tanto em profundidade como em cada nível. Então, você tem aquele processo que você vai colocar assim, não só o carrinho vai e armazena
na horizontal, na vertical também, mas também na horizontal, e consegue colocar 4 pallets, um atrás do outro. Claro que isso vai depender plenamente do tamanho de armazém que você tem, tá, gente? Então, isso é para coisa muito específica, em que você consegue otimizar aí. Mas aí você tem hoje uma série de automatizações que faz isso de uma forma mais fácil. Mas o pushback é esse de você colocar lá, acumulando pelo mesmo produto, e aí vai colocando um na frente do outro, até você ir gastando isso depois, tá? O Flow Rack também muito parecido com as estruturas dinâmicas, porém ele é voltado para unidades menores. Então, em vez de você usar pallets, né, ou perecíveis, alguma coisa, você vai usar ali caixas fracionadas. Ele consegue, em vez de você pendurar o processo ou colocar numa esteira rolante, ele consegue armazenar, de acordo com o peso, caixas, vão também num processo de rolete e faz toda uma condução mais fácil também, tá? E aí a vantagem que aí você consegue puxar com uma quantidade menor, porque aí você consegue manusear isso mais fácil. O cantilever, ele é interessante porque todo aquele processo de coluna com braço em balanço. No Villefort não tem algumas, quer ver? Na Leroy Merlin tem aquele Sans atacadista que tem lá em Contagem, eu já vi o cantilever também. O que é isso, gente? É aquele processo que você tem grandes unidades de carga e aí você tem todo um processo longitudinal com várias medidas que você não precisa seguir no tamanho exato, por exemplo, do pallet. Você pode moldar de acordo com o produto que você tem, em que você tem uma coluna mesmo sólida, firme, resistente. Ela está em pé, então ela tem estrutura que está bem fixada, envolvendo o teto e o piso. E aí você tem vários braços que ficam em balanço pendurados, e aí você monta com esses braços o processo de armazenagem ali do tamanho do pallet que você tem ou do tamanho das caixas que você tem. E elas conseguem e aguentam plenamente carregar ali de acordo com a dimensão. Então eu já vi isso, gente, em produtos, fazendo caixas de vinho. Algumas têm lá o local da armazenagem, mas você tem lá as várias estruturas com vários estantes com esses braços articulados, suspensos no ar mesmo, que permite uma mobilidade, um manuseio mais fácil, tá, gente? Porque aí, pelo fato de eu não ter aquela guia lateral da estante, lembrando, eu tenho um braço que está pendurado no ar, eu consigo colocar um processo maior, por exemplo, que vai atravessar um limite de uma estrutura de um pallet, por exemplo, né? Às vezes eu tenho peças que são muito grandes, que pode ficar debaixo em que as estantes atrapalhariam, por exemplo. Já o cantilever não, ele consegue que você atravesse essas várias quantidades de peças, porque tem os vários braços segurando em camadas, em etapas aí para cima, tá? Os armazéns autoportantes são grandes obras de engenharia. A própria estante do armazém é a estrutura do prédio, por exemplo. Você tem várias estruturas que a coluna que segura o telhado do galpão já é também a própria estante que vai sendo construída. Então, é todo um processo planejado, só grandes indústrias arriscam nisso, tá, gente? Porque você tem todo um processo aí que vai depender da legislação municipal para o tipo de galpão, tem a ver uma série de questões, o tipo de empilhadeira que você vai usar, não, mas é interessante que você tenha uma economia, em vez de você ter economia de espaço, porque em vez de você ter lá colunas, vigas, que estariam ocupando o espaço da sua armazenagem, a própria estante faz toda segura a estrutura das paredes e do teto, por exemplo. Então, imagina aí mesmo, uma estante em cima da outra e até chegar lá no teto e ainda segurar o teto também, tá? Então, eles são autoportantes, que eles são montados em kits que você vão fazendo de acordo com a dinâmica que você tem, tá? Pessoal, nossa aulinha era essa, uma linha rápida, apesar do assunto em si. É um assunto interessante, né, gente? Mas é um assunto que envolve aí os vários cuidados em relação a esse processo aí da armazenagem, tá? Só chamando a atenção mesmo desse processo dessa configuração que eu tenho aqui mesmo, dessa dinâmica, que a gente vê claramente como que a armazenagem ela transcendeu o processo do estoque em si, tá? O estoque, a gestão do estoque continua sendo um dos pilares da logística,
Mas o processo de armazenagem era como que ele envolveu uma série de dinâmicas, né, que vão além do processo. É claro, gente, que tem empresa hoje que o setor de estoque é o setor que recebe, o setor que expede, ainda é assim também, um processo de armazenagem. Mas aqui eu estou colocando a armazenagem num processo logístico que transcendeu o simples fato de estocar o produto, mas eu tenho uma série de otimizações, uma série de facilitações, de dinâmicas que incrementam o processo do estoque. Então, a armazenagem é isso, tá? É um passo, é uma evolução do estoque, sem desmerecer o estoque, mas no plano estratégico. Então, tudo isso que a gente viu aqui é o processo de você saber usar o estoque a seu proveito, envolvendo tempo, a dinâmica da produção, a dinâmica da distribuição, a dinâmica do fornecedor, como que ele vai entregar, os cuidados que você vai ter que ter em relação aos cruzamentos de dock ou o cross-docking, por exemplo, todos esses cuidados que a armazenagem, então, ela incorporou do estoque propriamente dito. Continua sendo estoque? Sim. Recebi a mercadoria. Vou guardar ela adequadamente, conservando e cuidado? Sim. Vou expedir? Vou. Isso é função básica de estoque. Mas olha quando eu transcendo esse processo, colocando aí decisivamente esses pilares, garantindo eficiência. Tenham consciência disso, gente. Um dos processos de redução de custo, que é papel do gestor logístico, é incrementar e otimizar o estoque através desse processo da armazenagem. Então, a armazenagem é quase como uma ciência, né, derivada do processo de estoque. Tá? Então, só para reforçar essa observação. Vamos lá. Alguma dúvida, algum processo, algum questionamento em relação a essa aula, gente? Algum Não, comentário? professor. Podemos dar prosseguimento à nossa provinha, então, a discussão da nossa prova? Por mim, sim, professor. Beleza, vou entender que os demais também estão ansiosos por verem as questões da prova, tá? Então vamos lá, gente, deixa eu só sair aqui e vou carregar o meu link da provinha aqui. Cadê? Não. Vamos lá, apareceu para vocês aí, né, gente? A avaliação. Então vamos lá. Da mesma forma como eu expliquei no começo, beleza. Eu expliquei no começo e aí já deixando bem claro, tá, gente? Eu entrego uma semana antes, são as questões da prova para vocês, né, discutirem, elaborarem, refletirem sobre as mesmas, trocarem ideia, fiquem à vontade, lê lá no livro, estuda, se preparem, redigam, né, mentalmente ou por escrito já o esboço dessas respostas, e aí depois vai um link para que vocês preencham esse link, e com esse link aí sim, até a próxima, o prazo final é a próxima aula, vocês efetivamente então depositem as respostas no campo específico lá do link. A prova tem que ser preenchida nesse link? Sim, somente para esse link. Vamos mandar por e-mail? Não. É porque ali vai ter o registro de quem entregou, na ordem, o horário, o dia, tudo certinho, tá? E aí está chamando a atenção, eu estou mandando a questão uma semana antes, nem todos os professores vão fazer isso, então é para não evitar essa coisa de, tem professor que mantém, né? Então, houve uma orientação da coordenação de que a gente entregasse no dia da semana de prova, ou seja, na semana que vem, que a gente entregue as questões de prova e dou um prazo de 1 a até 3 dias para vocês elaborarem. Como eu acho que é um processo que acaba comprometendo, gente, se for para fazer de 1 até 3 dias, faço tudo no mesmo dia, né? E como eu tenho um processo de qualificar a resposta, né, entregando uma semana antes, eu, por isso, estou, a partir de agora, entregando, encaminhando as questões da prova, para que vocês pensem claramente e depois me entreguem ela pelo aplicativo, pelo link que eu vou mandar, até a semana e tal. Tem que esperar até a próxima sexta-feira para entregar a prova? Não. Se eu quiser fazer domingo agora, posso? Pode, fiquem à vontade. Me entregue, aliás, pode até ser uma estratégia, vocês podem antecipar e já entregar as minhas provas antes, para não acumular com as provas de outros professores. Então,
é um processo de otimização aí. Na verdade, é uma questão até logística, né, gente? Você saber usar aí o prazo em relação ao processo aí de execução e produção da prova, tá? Então, vamos lá, ok? Dito isso, vamos para a nossa primeira questão. Eu vou ler, gente, depois eu vou contextualizar e depois eu explico aqui, ó. Questão 1. Podemos definir a importância da logística empresarial através de 3 grandes aspectos, que a gente fala em quase toda a aula. Obtenção de vantagem competitiva, sim, a logística ela é cada vez mais voltada para obter vantagem competitiva, redução de custos e agregação de valor. Volta e meia eu falei, gente, vocês vão ser contratados para isso, para reduzir custo interno, para agregar valor em relação à produção e buscar vantagens competitivas por meio da logística em relação à concorrência, tá? Então eu coloquei tudo isso aí, gente, só para contextualizar ideias que a gente já discutiu N vezes aqui. Então vamos lá na linha de comando da questão. Explique e identifique essa importância dessa logística através do quê? Obtenção de vantagem competitiva, redução de custos e agregação de valor através da atividade logística transporte. Então vamos lá. Como que eu faço através do transporte, dos vários modais que eu tenho, como que eu faço para ter, usando o transporte, vantagem competitiva, redução de custos, agregação de valor? O que eu quero aqui, gente? Que vocês pensem de forma prática e objetiva como que eu posso fazer, transformar, conseguir que o meu transporte, ou que o transporte agregue valor, reduza custos, obtenha vantagem competitiva. Como? Então eu quero que vocês me expliquem, identifiquem a importância de todo o processo logístico na atividade de transporte. Ok até aqui? Enquanto vocês estão refletindo aí, eu estou bebendo um golinho de água aqui. Ok, professor. Tranquilo, né, gente? Então, usando o transporte, como é que eu posso otimizar o transporte para reduzir custo? Eu quero que vocês pensem isso e coloquem isso de uma forma escrita no papel. Eu tenho um transporte que tem vários caminhões. Eu consigo ter uma vantagem competitiva usando o modal rodoviário? Como? Coloca no papel. É isso que eu quero nessa questão. Tá legal? Questão 2. Vou passar então. Atenção. Explique a diferença entre logística e cadeia de suprimentos. Isso deve estar na nossa segunda aula. Tem até um diagrama lá no fundo que mostra lá todo esse processo da cadeia de suprimentos, né, completa, e as várias atividades logísticas ou a logística integrada dentro dessa cadeia de suprimentos. Então, gente, vou dar uma dica aqui para quem estiver atento aí, registrar. A cadeia de suprimentos é todo o processo externo que envolve desde o meu fornecedor até o meu cliente final. Então, todo o processo dessa cadeia para fazer acontecer o quê? A busca do produto, o transporte desse produto, a chegada, a produção, a transformação, a consolidação final desse produto, a distribuição dele e depois o processo do meu cliente final, logística reversa, qualquer que seja a questão. Isso é cadeia de suprimentos. E dentro desse processo eu tenho as várias características, os meus vários componentes logísticos voltados em relação à chegada de materiais, ao processo de transformação, à logística de distribuição. Então eu quero que vocês me expliquem aí, quando é que eu vou ter uma, quando é que eu vou ter a outra, né? Especificamente, tá? Então, no livro texto de vocês, o capítulo 1.2, se eu não me engano, como o slide também 1.2, vocês vão conseguir refletir e trabalhar essa diferença aí. Tá legal? Podemos passar? Podemos, professor. Beleza, cara. Então, vamos lá, então. Continuando. Então, questão 3. Dentre os desafios logísticos, a gente viu isso na unidade 1.4, desafios logísticos, tá? Dentre os desafios logísticos, o maior de todos é, sem dúvida, a infraestrutura. Isso é um jargão, gente, que quase todo mundo da logística fala assim, olha, o maior desafio que eu tenho é a infraestrutura em relação a vários processos voltados para a logística. Então, o pessoal usa muito esse jargão aí, tá?
Então, este é um jargão comum para todo profissional da área de logística, pois muitas empresas, sejam de âmbito nacional ou internacional, atendem mercados e produções nos quais a distância e a qualidade do sistema de movimentação não podem ser um fator limitador. Isso é só para contextualizar aí, tá? Além deste desafio logístico, que é a infraestrutura, há outros que a gente viu na unidade 1.4 que exigem a atenção do profissional da logística, do gestor logístico ou do logístico, né? Apresente e explique o desafio planejamento da demanda. Isso é um dos itens do desafio logístico que estão lá na unidade 1.4. Eu quero que vocês me apresentem e expliquem o que vem a ser esse desafio, conforme a gente trabalhou isso, né? E eu estou colocando essa questão só para vocês não zerarem a prova, ok? Tudo bem, gente? Ô, professor, posso fazer uma pergunta? Até várias. As respostas, elas, né, a gente vai elaborar, pode colocar do jeito que a gente entende, né, a logística, né? Sim, claramente. Sim. Por favor. Por que isso, cara? Porque tem gente que fica preso a ter que copiar coisa do slide ou copiar da internet. Não. Coloque com suas palavras, que é uma forma até na hora que eu estou corrigindo, eu até valorizo quando eu vejo que a ideia está internalizada. O objetivo de prova é esse, né, gente? Garantir que o conhecimento fique. Aliás, a prova é só para isso, para testar se os conhecimentos estão ficando em vocês. Então, quando eu coloco essas questões, eu estou priorizando exatamente isso, que vocês tentem, de alguma forma, trabalhar com a palavra de vocês, com a ideia de vocês, o que ficou de sentido. Em algumas provas, cara, até para complementar, às vezes eu costumo colocar lá, olha, é legal, é isso mesmo, faltou você complementar dessa forma, como uma forma de enriquecer o processo. Não necessariamente eu tiro ponto, se eu ver que a ideia está ali, tá? Eu até valorizo. Às vezes eu complemento com uma forma só de chamar a atenção, porque a prova é um processo de aprofundar o processo de verificação de conhecimento. Só por isso, tá legal? Então, por favor, expliquem com as palavras de vocês. Não é uma prova difícil, tá, gente? Não é. É uma prova até interessante, porque eu coloquei ali eu tentei mesclar todo o processo de transporte com os princípios da logística, aquilo que vocês vão ser trabalhados. O principal é vocês saberem o que é a visão toda do sistema da cadeia de suprimentos com a questão das operações logísticas internas, e aí chamando a atenção para os vários desafios, que é o papel de vocês, né, o tempo todo. E aí só peguei um dos desafios, podia ter colocado a minha presente 3 ou 4, peguei um só, que eu quero que vocês se vocês conseguirem trabalhar o processo do planejamento, entender o que é o planejamento da demanda e como que eles interferem no transporte, na armazenagem, na produtividade, nossa, estou realizado aí se vocês conseguirem fazer essa questão aí plenamente. Ok, gente? Ok, porque igual hoje, hoje eu estava em casa, estava mais tranquila, aí eu peguei a matéria e estava lendo, né? Toda de novo. Isso aí. Todo aluno aplicado aí, faz eu isso. Eu estava fazendo e colocando coisas assim, que eu entendo no meu dia a dia, né? Com a logística que eu trabalho no dia a dia. Perfeito, cara, é isso mesmo. Aí tem o planejamento, né? Só não vou falar porque senão vai ser a resposta aqui. Exatamente. Porque mas é exatamente isso aí. Tipo assim, porque foi as observações, né? Porque eu estudei até hoje, até a parte, a seção 2.4. Eu peguei para estudar, aí eu li, né? Fiz tudo de uma vez e fiz as minhas observações. Aí você começou a falar, aí assim... Ficou meio mais claro, assim, né, cara? Exatamente. Sim, aí eu falei assim, eu vou perguntar ao professor se eu posso colocar, né, do jeito que eu entendi, o que eu vivencio no dia a dia. Que o objetivo da matéria é exatamente fácil, né? Isso. Fica mais fácil e o objetivo é esse. É vocês pegarem uma teoria, que é o processo logístico, que é o nome da disciplina, e começar a ver isso no cotidiano de vocês, no dia a dia, nas várias atuações, nas várias práticas. É exatamente isso que eu quero. Aliás, eu estou aqui para isso, gente, para tentar criar em vocês essa conscientização de enxergar a logística em tudo e verificar como que o planejamento logístico e da demanda ele é decisivo para o processo. Então, eu criei uma prova de maneira que todas as principais ideias, não desmerecendo o restante, tá, gente? Mas todas as principais ideias estão claras ali, então já dá uma base grande
para quando vocês forem trabalhar com com logística aí fora no mercado. Legal? Sim, mas se você for parar e pensar, professor, a nossa logística é até mesmo dentro de casa. Não, sim, Né? o tempo todo. Assim, Aliás, né? No logística. básico, eu falo assim, no básico, né? Assim, como você diz, nu e cru, é assim, dentro de casa já é uma logística. O tempo Quando todo. você otimiza o seu tempo. A gestão, exatamente, a gestão do tudo. tempo que você vai otimizar o seu tempo para ganhar. Isso é logística. A forma como você vai encadear uma série de tarefas internas, isso é logística. Tudo isso é logística. Parabéns, cara. É isso aí mesmo que eu quero. Legal? Eu que agradeço, professor. Os demais, alguma dúvida, algum comentário? Quem está em silêncio é porque está rezando já, não é isso? Isso mesmo, professor. Ai, professor. Tá osso. Tranquilo? Mira, tranquilo, né? Gente, então é isso, ó. Quem não tiver dúvida nem nada, eu vou ficar aqui ainda para quem quiser perguntar alguma coisa e tudo mais, já está liberado, o objetivo é esse. Como eu falei ontem, quem estava comigo ontem, o Nerimar estava hoje, só para viu, Nerimar, se você tiver alguma dúvida, o objetivo dessa prova é isso. Deixa eu só mostrar aqui, gente, até mostrar o link Eu vou mandar esse link aqui, ó, que você clicando nesse link, eu vou até abrir, só para vocês verem como é que é o processo do... Deixa eu só clicar aqui, gente, eu vou já colocar esse link em atividade e vou visualizar ele aqui só para vocês verem. Como é que tá isso? Opa, aqui, ó. Deixa eu colocar na página aqui agora. E aí, só para vocês visualizarem o processo da... Vê se apareceu aí para vocês, gente. Apareceu, ó. Então, aí esse link vai abrir ao longo dessa semana. Vocês já podem preencher. Clicou no link, abre esse aqui, ó, avaliação oficial processos logísticos. Eu vou mudar ainda uma coisinha aqui, tá, gente? Então, o nome completo de vocês, curso, período, e aí tem lá todas as 3 questões, tá? Em que vocês depois vão disponibilizar, é obrigatório o preenchimento, e aí preencheu isso aqui, encaminhou, tá? Encaminha a questão, ela vai passando as etapas, encaminhou as questões, fica registrado lá claramente esse processo, tá? Então, só coloquei isso aqui só para mostrar para vocês, né, esse processo aí. Então, quiser fazer sábado, domingo, sexta-feira que vem, fica à vontade. Agora, o prazo máximo de entrega, gente, é até às 23h45 da próxima sexta-feira, dia 9 de outubro. Tá legal? Tá? Então, eu estou mandando com antecedência exatamente para aquilo que eu falei lá, para vocês já irem se preparando. Quem, então, não tiver dúvida, estão dispensados. Um excelente resto de noite para vocês, uma ótima sexta-feira, um bom final de semana. Se preparem para as provas, tá, gente? Tentem articular mesmo. Sei da correria de vocês, sei de todo o esforço, mas se precisar de qualquer processo ao longo da semana, eu estou por conta lá no grupo de WhatsApp. Eu não vou dar as respostas, mas se puder, eu ajudo, direciono, tento dar algumas dicas de maneira que vocês possam, por si mesmos, buscarem o processo das questões. Tá legal? Ok? No mais... Ok, professor. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Uma excelente Boa noite, pra professor. você. Muito obrigado. A todos vocês, gente. Tudo bom aí para vocês. Boa noite. Boa noite, um abraço. Boa noite, professor. Mas se você puder voltar no 1 lá, só para me printar aqui, te agradeço. No 1 o quê, Miri? Do quê? Da questão? Por favor. Da questão que você está falando? Isso. Já vou mandar agora no slide, tá bom? Eu vou mandar lá no grupo agora. Tá legal? Um abraço para você, viu? Bem, tchau.